Olá, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à Nova Concursos, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa, e eu vou conversar com você, especialmente que pretende fazer esse concurso que você vê aí na sua tela. Concurso da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Eu trouxe aqui um apanhado geral das questões de língua portuguesa, aquilo que mais cai nas provas. Provas do Sebrasp e do CESP, conforme a gente está acompanhando aqui, vocês estão acompanhando nossas aulas. Trabalhamos aqui com aulas, com dicas de como estudar para aquela determinada matéria dessa disciplina de língua portuguesa, e agora eu quero trazer questões relacionadas àqueles assuntos que nós vimos lá no conteúdo. Não se esqueçam aí, dá um like aí no vídeo antes de mais nada. Faça a inscrição aqui no nosso canal da Nova Concursos e não esqueça aí, tem que ativar o sininho aqui para você receber todas as nossas notificações. Lembrando que todos os dias, às 22 horas, nós temos vídeo novo aqui da série português para os concursos da PF e PRF, aqui no canal da Nova. Vamos comigo então, por gentileza, me acompanhe aqui, por favor. Temos aqui uma próxima questão que também tem a ver com esse assunto que você vê destacado na setinha ali, ó, coerência. Tem a ver com o uso dos pronomes, a coesão, a anáfora, a catáfora. Então é um assunto bastante questionado aí. Esse aqui é a parte do edital que nós vamos tratar hoje aqui nesse vídeo, tá? Nessa aula aqui. O domínio dos mecanismos de coesão textual, isso tem a ver com o uso dos pronomes, né? Referenciação, elementos de referenciação, substituição para evitar, né, a repetição dessas palavras. Concurso técnico ministerial, o Ministério Público do Estado lá do Ceará 2020 perguntou o seguinte: a banca deu um texto, né, um trecho de um texto, e aparece as formas pronominais os quais e a qual, perguntando se referem respectivamente a portadores físicos e à situação. Então nós vamos responder sim ou não. Claro que a gente vai ter que ver o texto, a gente tem que ler o contexto. Eu sugiro a vocês que dê um stop no vídeo, tenta ler o vídeo, ler o texto, né? Não ler o vídeo, ler o texto, e a gente responde aqui. Vamos lá? Então vamos para frente aqui, ó. Bom, o que acontece é o seguinte, gente, o pronome relativo, ele vai retomar um substantivo que está anteposto. E além disso, ele vai introduzir isso que você está vendo aí na tela, que é uma oração subordinada adjetiva. Como o período não traz pontuação, então é uma oração subordinada adjetiva restritiva, que é sobre os quais informava. Então aí a gente tem, nesse contexto aqui, aqui a gente tem a oração subordinada adjetiva e o uso do pronome está aí. Um pouco mais adiante, a gente tem que esse pronome ele vai retomar o elemento objetos. Aqui vem o texto na sua íntegra, em que aparece a oração subordinada e o substantivo a qual ele faz referência, esse pronome. Então aqui nós temos a oração subordinada e esse pronome, ele está fazendo referência, está retomando o substantivo objetos, substantivo sobre os quais informava sobre os objetos. Então o pronome relativo aos quais ele tem a ver com os objetos. Ele vai retomar esse substantivo, que é uma das funções dele. Então, o pronome relativo destacado, na verdade, não retoma portadores físicos conforme a banca pergunta lá no enunciado da questão, mas sim os objetos. Só que você já descarta a questão, ela já está errada. Mas vamos continuar aqui, ó. A expressão a qual, que é o próximo pronome que aparece, né? Ela vai introduzir também uma oração subordinada adjetiva e não tem vírgula, então ela é restritiva, sobre a qual se informava. Esse pronome retoma o elemento situação, que é essa que você vê na tela, e a situação sobre a qual se informava. Então, na verdade, a gente tem um critério que é igual ao anterior, da mesma forma que aqui a gente tem a oração subordinada que retoma esse substantivo, aqui também. A gente tem a oração subordinada e o pronome relativo retoma o substantivo situação aqui, ó. Então, o pronome relativo, nesse caso, realmente ele vai retomar o substantivo situação. Mas o anterior não retoma o substantivo que o examinador faz a referência.
né? Portanto, aqui, ó, as formas pronominais os quais e a qual referem-se respectivamente a portadores físicos. No primeiro não, né? Os quais não se refere a portadores físicos e sim aos objetos. Já no segundo, sim, retoma situação, no caso aqui o substantivo situação. Portanto, as formas pronominais os quais e a qual referem-se respectivamente a portadores físicos e situação, a resposta é não, negativo, não se refere. Bom, percebeu então, pessoal, como é que funciona o critério de coesão e coerência? Como é que isso é transformado numa questão? Ele vem transformado numa questão por meio do uso de pronomes relativos. Claro que não só pronomes relativos, mas outros elementos também são elementos conectores, como por exemplo conjunção. Mas pronome relativo é muito questionado nas provas do Sebrasp e a gente tem que ficar ligado nisso. Então, concurseiro, concurseira, se você ainda tem alguma dúvida a respeito desse assunto ou qualquer outro assunto relacionado à disciplina de língua portuguesa para os concursos da PF e PRF, basta você deixar o seu comentário aqui abaixo. Para finalizar, eu deixei alguns links importantes aqui na descrição, como grupo no Telegram e materiais gratuitos para você estudar ainda hoje, começar ainda hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo encontro.